E aí time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clan Channel e nesse vídeo estaremos trazendo para vocês miniaturas da Hot Wheels das coleções de 2020, que são peças difíceis de encontrar. São umas das miniaturas mais procuradas no momento e parabéns a vocês que já encontraram. E você que ainda não encontrou e está procurando, não desista, entre em contato com os amigos, se comunique, porque foi dessa forma que consegui essas peças. Então vamos ver quais são essas miniaturas? Acompanhe o vídeo aí, pessoal. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha, quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem pessoal, então vamos começar o nosso vídeo. Aqui já estamos visualizando as duas cartelas, são cartelas no padrão compacto, né, o padrão menor, todas as duas cartelas aí. E aqui são cartelas de miniaturas de coleções já do ano de 2020. São peças aqui, como eu falei anteriormente, pessoal, que estão bem difíceis de encontrar, né? Peças aí que praticamente já sumiram totalmente das lojas, né? Então são peças que estão bem difíceis de encontrar. E aí de repente você tem que procurar na web, né? Até na web essas peças estão difíceis de encontrar e até o custo está bem mais alto. Mas essas peças aqui, pessoal, se vocês já adquiriram, né? Como eu falei anteriormente, então parabéns para vocês, né? Porque vocês adquiriram as peças, mas as peças ficaram bem difíceis de se encontrar, né? São duas belíssimas peças, pessoal. São peças aí que chamou bastante atenção, tanto das pessoas que curtem miniaturas, quanto as pessoas que só têm curiosidade, né? E acham legais as miniaturas. E aí, de repente, as peças foram sumindo das prateleiras, né? E peças aí que estão na lista de miniaturas difíceis de se encontrar de 2020, né? E logo logo essas peças vão se tornar peças raras de se encontrar e peças raríssimas de se encontrar, até por ser peças aí que chamam bastante atenção, né? São miniaturas que têm vários detalhes interessantes e que chamam bastante atenção aí das pessoas, né, galera? Então são bem bacanas essas miniaturas aí. Então vamos estar pegando aqui a primeira cartela, e essa cartela aqui, vamos aproximar. Essa peça aqui, pessoal, é uma miniatura temática, né? Miniatura temática. E essa miniatura é da coleção Screen Time, como já falei várias vezes aqui no canal. Então, miniaturas que são lançadas nessa coleção Screen Time. Vamos aproximar um pouco mais aqui, pessoal. Miniaturas que são lançadas nessa coleção HW Screen Time, geralmente são peças que fazem referência a peças de filmes, de animes, de séries. Então essa peça aqui é uma das peças que fazem parte aí de uma série, galera. De uma série aí que foi muito visualizada, né? As pessoas curtiram bastante essa série. É uma série que as pessoas curtem bastante também. Essa série aqui é diferente da série que as pessoas assistiram, né, galera? Tanto na série, nas telonas do cinema, né? Que é uma peça aqui que tem aqui a licença oficial da Universal Studios. É a licença oficial para a série, né, a franquia aí para a série, a franquia no caso, né, a licença oficial para a franquia Fast Furious, né, Velozes e Furiosos. E aqui a logomarca da Universal, né, Universal Studios Séries, no caso aqui, né, já que é uma série. E essa série aqui também, né, tem DreamWorks aqui, né, a licença oficial também, DreamWorks, e a Universal Studios. E essa peça aqui, pessoal, faz parte de uma série, né, é uma das miniaturas que fazem parte de uma série que passou aí nos canais por assinatura, né, galera? E aqui é a peça número 133 de 250 miniaturas, né, que foram lançadas aí exatamente na coleção HW Screen Time de 2020. E a peça, como eu falei anteriormente, a peça está bem difícil de achar, pessoal, bem difícil mesmo de encontrar essa peça aqui, né? Você vai rodar bastante e vai ser bem difícil de encontrar essa peça, né? A peça que sumiu realmente das prateleiras, né? E aqui logomarca da Mattel, informações de segurança, enfim. Vamos ver aqui a data de fabricação. A data de fabricação pela Mattel aqui em 2018, né? Fabricação da peça, mas que a peça foi lançada nos lotes aí do ano de 2020, né? 2 anos após aí a sua fabricação, né, galera? Até pelo tempo aí, né, de montagem, de toda a logística, né? De estrutura aí para colocar essas peças para comércio, né, galera? Para a venda, né? Chegar nas lojas, né? Então,
2 anos aí da fabricação até chegar aí em 2020 e ser colocado nas prateleiras, né, galera? Mais uma peça bem bonita, bem interessante. E aqui vamos matar a curiosidade de vocês e vamos ver que peça é essa, né, pessoal? Então vamos virar aqui e aqui está ela. Essa peça tá ficando bem complicado de achar essa peça aí nas lojas, pessoal. Muito difícil mesmo, né? Então, você pode encontrar de repente na web, mas por um custo bem mais alto, né, pessoal? Um custo bem mais alto. Então, uma peça aí que sumiu totalmente aí das prateleiras das lojas, né? Então, aí para você não pegou sua peça, pessoal, você vai ter que rodar bastante aí para encontrar essa miniatura, né? Se você já encontrou a miniatura, então parabéns, né? Cuide bem de sua miniatura, né? Uma excelente aquisição, né? Uma peça bem bacana. E aqui estamos visualizando aqui a parte da frente da cartela, que está bem bonita, né? Tem uma gravura bem interessante, tem um personagem aqui, galera, o personagem que faz parte aí da série Velozes e Furiosos. Aqui tem até a logomarca, vamos aproximar um pouco mais aqui, pessoal. A logomarca aqui, Velozes e Furiosos, Spy Racers, e aí uma série da Netflix, né, galera? Uma série da Netflix aí, aqui a logomarca aí, né, galera? Um quadradinho aqui com informações aí da Netflix. Então, Fast Furious Spy Racers, né? Velozes e Furiosos aí, né, galera? E aí uma peça bem bacana, né? Esse carro aqui, galera, ele é um tom de roxo, né? Um tom de roxo aí, um roxo bem escuro, né? Quase violeta, né, galera? Mas é uma pintura aí que não é uma pintura sólida, é uma pintura metálica, né? Pintura bem brilhante, uma pintura metálica bem interessante. E aqui a logomarca, né, galera? A logomarca da coleção, que é essa coleção aqui que eu falei anteriormente, a coleção HW Screen Time. Essa é a peça exatamente a número 2 de 10 miniaturas dessa coleção, da coleção Screen Time. Então, essa peça aqui, ela faz parte, né, da série da Netflix Velozes e Furiosos, Spy Racers, e também a Hot Wheels já lançou a segunda peça dessa coleção aqui, galera, coleção Spy Racers aí, Velozes e Furiosos, né? Então, foi lançada a segunda peça, ainda não chegou aqui, né, aqui no Brasil, mas que essa segunda peça foi lançada. No caso é uma pilota, né, uma mulher, uma menina, então ela é a pilota, já foi lançada a segunda peça, né, e essa primeira peça vai ficando cada vez mais raro de se encontrar, né. E aqui, pessoal, vamos para o nome da peça, né, o nome dessa miniatura, né. Então essa miniatura aqui é a Ion Motors Thresher. Ion Motors Thresher, galera. Um nome bem complicadinho, né? Mas que parece mesmo aqui um Dodge Charger, né, galera? Parece com um Charger, um Dodge Charger, né? Uma peça bem bonita, bem bacana, e que vale a pena conferir, pessoal. Bem, pessoal, então vamos aqui para os detalhes dessa miniatura. Então, como falei anteriormente, esse brilho dessa pintura está bem bacana, galera. É um brilho aí bem interessante, porque é uma pintura aí metalizada, né, galera? Pintura metalizada. As rodas da miniatura são de dimensões diferentes. As rodas dianteiras são menores do que as rodas traseiras. As traseiras são bem grandes aqui, pessoal, e são vazadas, como podemos observar aí, ó. São vazadas aí as rodas, e tem esses arcos nas bordas aqui. E esses arcos aí são cromados, pessoal. Dá uma vida aí, uma esportividade nas rodas dessa miniatura. Então aqui a parte da frente da miniatura, essa miniatura tem detalhes aqui, galera, tanto na parte da frente como na parte de trás, que são bem interessantes, né? Tem aqui os locais aí dos faróis, que são redondos, né? 2 pontos redondos de cada lado aí, a grade de ventilação, destaque aí da grade de ventilação. Tem uma coloração nessa grade de ventilação, pessoal, ela não é da cor da peça, né? Ela tem 2 aberturas aqui, essa abertura aqui e essa outra aqui, que está em outra coloração. Um tom de roxo também, mas um tom de roxo mais claro, né? E elas são abertas no metal, né? O metal é aberto, e eu acredito que essa peça aqui, esses quadradinhos aqui, pessoal, são de uma peça de plástico que fica por dentro aí, né, da estrutura da miniatura. E esse para-choque aqui todo cromado, é bem bacana, galera. O para-choque todo cromado, dá um destaque aí na frente, né? E tem tipo uma saia aqui na parte de baixo do para-choque, né? Um aerofólio aqui, que ficou bem bonita a peça mesmo, né, galera? É tipo essa peça que tem aqui na frente, aqui na gravura, pessoal, né? Tipo uma saia aqui, um aerofólio inferior, que é bem interessante, né? E essa
parte aqui também no capô, né, que tem essa ondulação aqui mais alta, uma parte mais alta. Tem também aqui no capô da peça. Só que no capô da peça é uma estrutura de plástico, pessoal. Está aberto, vamos visualizar aqui pela parte de cima. Aqui, essa parte aqui ela é em plástico, né, um plástico aí meio que translúcido, né, que mostra aí aquela peça que está se sobressaindo do motor. Tem também os detalhes aqui, galera, nas bordas da tampa do capô aí, né, no capô, que é tipo aquelas travas, né, galera, as travas aí que se coloca um pino e abre aí o capô, né, o que é clássico aí nos carros da franquia Velozes e Furiosos, né, as travazinhas aí, tira as travas e levanta o capô. Então a Hot Wheels colocou esses detalhes aqui também no capô, né, que ficou bem bacana. E também esses detalhes aqui nos para-brisas, pessoal, bem interessante isso, porque aqui são os para-brisas, é um veículo no estilo muscle car, né, galera? Um estilo aí retrô, né? Um veículo de época, né? Que representa aí, se não me engano, um Dodge Charger, né, galera? Dodge Charger, que é um veículo que está sempre aí na franquia Velozes e Furiosos. E aqui, pessoal, tem uns frisos, né? Uma coisa difícil da gente encontrar nas miniaturas da Hot Wheels, esses frisos aqui, né? E esses frisos remetem realmente à época, né? À época do modelo do veículo, né? Então tem aqui na borda dos para-brisas, esses frisos aqui, né? Foi dado coloração aqui na cor prata, ficou bem bonito. Tanto o friso aqui do para-brisa traseiro, quanto o friso aqui do para-brisa dianteiro, né? Uma bela jogada aí, né, da Mattel e da Hot Wheels, ter colocado aí esse detalhe, né, galera? Então uma peça mainline, uma peça da linha regular, que tem detalhes bem interessantes, né? Tem também retrovisores, pessoal. Um retrovisor aqui do lado do passageiro, um retrovisor do lado do motorista, né? Então uma peça aí que faz parte de uma série, né? Uma série que é um anime, mas que foi colocado bastante detalhes nessa miniatura, né? Detalhes bem interessantes, né? A parte traseira aqui, pessoal, é um show à parte, né? A parte traseira aqui, esse detalhe aqui das lanternas traseiras ficou muito top, pessoal. Muito top mesmo, né? As colorações e a borda, pessoal. Tem uma bordinha aqui nas lanternas traseiras, né? Umas bordas aí prateadas, né? E tem aqui uma logomarca, né? Digamos uma logomarca aqui, um brasão, né, galera? Do fabricante aí, do veículo real, digamos assim. Que está bem no centro aqui e dá um destaque nessa traseira do veículo, como eu falei. É um show à parte aqui na miniatura. E aqui também o para-choque todo cromado. Esse para-choque todo cromado, ele faz parte aí da estrutura do chassi da miniatura, né? Da parte de baixo da miniatura, né? Aqui podemos observar também as rodas, né, galera? As rodas ali, que elas não são tão largas, né? São altas, né? Tem aqui raios bem maiores do que as dimensões das rodas dianteiras, mas que não são tão largas, né? Vamos visualizar aqui a parte de baixo. E aqui na parte de baixo, pessoal, tem aqui o nome Tony Scar, né? Porque esse aqui é o personagem, é o Tony, né? Vou melhorar aqui a imagem. Esse é o Tony, o personagem aí da série Velozes e Furiosos Spy Races. É o personagem aí protagonista, né? Que é o Tony. E aqui tá falando que é o carro do Tony, né, galera? Que é o Tony Scar. E aqui, logomarca da Hot Wheels. Informações de fabricação. Essa parte de baixo é cromada, mas é um cromo escuro, pessoal. Um cromo que não é aquele cromo bem claro mesmo, aquele prata bem claro, não. É um cromo aí meio que escuro, né? Mas que ficou bem interessante. E aqui também, pessoal, tem aqui os detalhes do escapamento, né? A saída de escapamento que vem do motor e sai pela lateral. São duas tubulações de escapamento de cada lado aí da peça, né? Então bem interessante, bem bacana, né? E como eu falei, as rodas, pessoal, apesar de serem, né, tamanhos diferentes, mas que a banda de rolagem são de mesmas dimensões, né? Tanto as rodas dianteiras quanto as traseiras têm a mesma largura aí de banda de rolagem, né? Essa é a parte de baixo da miniatura. Ficou bem bacana, bem interessante. E aqui novamente a lateral, né? Vamos ver detalhes dessa lateral, pessoal. Aqui na lateral conseguimos visualizar aqui a tubulação do escapamento e as duas ponteiras aqui, pessoal. São as duas ponteiras e aqui a tubulação, né, cromada. Então aqui é um carro esportivo que só tem duas portas, né, galera? Do lado do passageiro e do lado do motorista aí, portas que dá acesso aí os bancos.
E a parte interna é toda em tom de um cinza bem escuro, pessoal, a parte interna, né? Vamos tentar visualizar aqui a parte interna dessa miniatura. Mas que a parte interna aí é toda em um tom de cinza, né? Toda em um tom de cinza. E tem vidro também, toda a lateral aqui, pessoal, tem vidro, né? Tem vidro aqui na parte de trás e na parte da frente. Então, a parte aí da cabine da peça é vidro por todos os lados, né? Geralmente são miniaturas que a Hot Wheels lança que não tem vidros aqui nas portas, né, galera? Mas essa aqui veio com vidros nas portas. Os vidros são totalmente transparentes, galera, bem transparentes. Não tem escuridão nos vidros, não. Apenas a peça interna, onde fica os bancos, painel e volante, que é escuro. E aí se torna escuro aí a parte interna da miniatura, né? Esse detalhe de ventilação aqui na lateral também está bem legal, galera. Assim como também tem aqui o local da maçaneta, né? O local da maçaneta aqui, a abertura das portas. Então, uma peça bem bonita, pessoal. Uma peça bem interessante. Então, esses detalhes é que chamam bastante atenção, né? Chamam bastante atenção aí. E a peça aí vai aos poucos sumindo, né, galera? A peça aos poucos vai sumindo aí das lojas, né? Vai sumindo aí das prateleiras, né? E aí, para encontrar a peça, né, a peça vai se tornando rara, raríssima, se tornando difícil de encontrar, super difícil, rara, raríssima, né? E a peça vai sumindo, né, galera? Mas é uma miniatura bem bonita, bem bacana, né, galera? Vale a pena conferir essa peça aí, que é o carro do Tony, né, galera? Tony's Car, Wheel Motors Thrasher, da coleção HW Screen Time. Aqui logomarca da coleção, peça 2 de 10. Bem, pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Já visualizamos essa belíssima peça, uma peça aí que é uma peça temática da coleção HW Screen Time, uma peça que visualizamos aí seus detalhes, né, galera? Foi caprichado aqui, a Hot Wheels e a Mattel capricharam em detalhes nessa peça aqui. Então, se você está assistindo, começou a assistir o vídeo agora, confere aí, galera, volta aí a fita e assiste aí, que essa peça tem vários detalhes bem interessantes, né? É uma peça temática aí, como podemos conferir, da série de TV da Netflix, Fast Furious Spy Racers, é o Tony's Car. Vamos agora para a segunda miniatura, uma peça bem interessante, pessoal, e uma das peças também super difíceis de se encontrar de 2020, né, da coleção de 2020, uma peça que ficou também super difícil de encontrar. Então vamos pegar ela aqui, e aqui está ela, galera. A parte já de trás aqui da cartela no padrão compacto, né? Padrão compacto aí, cartela menor. E aqui já podemos conferir o nome da coleção Road Squad de 2020, né? Vamos aproximar um pouco mais aqui, pessoal. Coleção Road Squad de 2020. E essa peça aqui é a peça número 140 e 250 miniaturas que a Mattel e a Hot Wheels lançaram, né? Em 2020, na coleção de 2020. E aqui tem uma logomarca, né, galera? Uma logomarca aqui, licença oficial. Vamos aproximar um pouco mais aqui. E aqui a licença oficial aí da Chrysler, galera. Chrysler, licença aí, né? Então aqui dentro tem uma peça da Chrysler, né? Um Chrysler aí que ficou super difícil de encontrar, né? E o porquê, pessoal, dessa peça ter sumido, né? Vamos já conferir. Então aqui está datado 2018 pela Mattel, assim como a peça anterior, né, a peça ali Velozes e Furiosos, Spy Racers, também está datado aí pela Mattel, fabricação 2018, mas são peças aí que foram lançadas nos lotes de 2020, lançado nos lotes de 2020 pela Mattel. Então aqui mais uma vez a parte de trás da cartela, é a peça número 140 de 250 miniaturas, e a peça da Chrysler, né, galera? Por que que essa peça se tornou rara, né? A peça se tornou aí bem difícil de encontrar. Vamos virar aqui a parte da frente, aí está ela, galera, que é o 52 Hudson Hornet, né? O Hudson Hornet modelo ano 1952. Então uma peça aí que representa um veículo de época, é um veículo de época, mas que tem uma estrutura aí, um design que chamou bastante atenção aí dos colecionadores, né? Uma peça que não é uma peça nova da Hot Wheels, pessoal. Essa peça aqui, ela foi lançada aí em vários outros lotes da Hot Wheels em anos anteriores, né? Com outras configurações. E essa configuração aqui
foi lançada aí em 2020. Essa peça já foi lançada novamente em 2020 com outra configuração, outra coloração no caso, né? Mas que apenas repintura, né? A peça é a mesma escultura, só mudou repintura na segunda peça. Então essa peça aqui, ela ganhou uma segunda peça em 2020, né? Ela já tem uma segunda peça, né? Mas essa peça aqui, galera, primeira, né? E aqui a coloração clássica de época, né? Até a coloração aqui, uma cor que é difícil você encontrar um carro com essa coloração nas ruas, que é aí um tom de cor de época, né? Um tom de cor de época aí, bem típico da época, né? Digamos assim, pessoal. E esse é o 52 Hudson Hornet. E aqui o nome da coleção Rod Squad. E essa é a peça número 4 de 10 miniaturas. Uma coleção extensa, pessoal. Uma coleção que tem 10 miniaturas. Né? Aqui a logomarca da coleção. E aqui a frente da cartela. Né? A frente da cartela. Tá bem bonito, né, pessoal? Essa grade dianteira aqui é clássica, né, desse veículo. Esse veículo aqui, ele foi utilizado também aí pela Disney, né, galera? No filme, na franquia, né? Franquia Carros da Disney, né? Franquia Carros da Disney. Então o Hudson foi utilizado, né, galera? E com praticamente essa mesma configuração, só que na cor azul, né? Até fizemos review aqui no canal do Hudson do filme Carros da Disney, né? Que é bem bonito também, né, galera? Ele é um padrão maior, porque ele é a escala 1/55, né? Um padrão um pouco maior, mas que a Hot Wheels lançou agora ele nessa configuração aqui, né, galera? Em 2020, que isso aqui chamou bastante a atenção, né, dos colecionadores e das pessoas, né, que curtem miniaturas, que acham legal miniaturas, que não colecionam, mas que vez ou outra acham legal a miniatura e vai adquirir a miniatura, né? E aí as miniaturas foram sumindo, né, galera? Sumindo, e miniaturas que praticamente sumiu das lojas, né? Super difícil de encontrar agora, né? Virou um super difícil, né? Não é um super, mas virou um super difícil de encontrar de 2020, né? Uma peça bem interessante. Vamos ver detalhes aqui, galera, dessa gravura. As gravuras são sempre bem bonitas, né? Tem vários detalhes interessantes, né, galera? Tem esse detalhe aqui de linhas, né? Linhas aqui, que tem na peça também, mas são linhas do próprio capô, né, galera? De ondulações aí do próprio capô. Né? Não são adesivações, não, né? São só reflexos de luz aqui no caso. Então, a lateral da miniatura tem vários adesivos, né? E é um carro de época que era exatamente assim, galera. Esse carro aqui, ele foi usado em corrida também, né? Um carro que foi usado em corrida. E é um carro que tinha esses adesivos, exatamente nesse estilo aqui, né? Um carro aí que não é um carro criado pela Hot Wheels, né? Um carro realmente existe, como podemos visualizar na parte de trás, é um modelo aí da Chrysler, né? E aqui tem essa logomarca aí, esse nome Hudson Hornets, né? E tem esse friso aqui prata, pessoal, e aqui na frente tem tipo a ponta de uma flecha, né? Que é bem bacana, né? Bem interessante, parece uma flecha sendo lançada, um número 817. E essa parte aqui, pessoal, onde tem esse detalhe da maçaneta é cromado, não é pintado de prata, é realmente cromado, né? Eu não tinha visto isso ainda, nenhuma outra miniatura, mas que parece ser cromado, né, galera? É bem interessante aqui, né? Esse tipo de pintura, né? Se não for cromado, mas que brilha bastante aqui, nessa pintura aqui na maçaneta. E aqui tem mais detalhes de adesivações, a parte do capô também, né? Adesivações aí no capô. Vamos botar a peça aqui, a parte de cima, que a gente consegue visualizar bem melhor aí as adesivações, né? No teto, em todo o teto, também aqui no capô, né? Os vidros da miniatura são transparentes. A parte interna aí de banco, estofado, é vermelho, por isso que estamos visualizando um tom de vermelho ali, mas que não é o vidro, é que os vidros são transparentes. Vamos visualizar a parte da frente aqui da miniatura. E essa grade aqui da frente é bem bonita, pessoal. Tem os detalhes aí das linhas, né? As linhas dessas tubulações aí, todas simulando, né, o veículo de época, né? Que isso aqui era um aço inox, né? Cromado. E é bem bonito aqui, né? Foi colocado esses detalhes, ficou bem interessante, né? Tem uns locais ali dos faróis, né? Se a Hot Wheels tivesse colocado ali colorações nos faróis, tinha ficado bem mais legal, né, galera? Bem mais interessante.
A própria peça desse estilo aqui, pelo próprio nome, né, e a história aí do Hudson, já se tornou uma peça rara de achar, né, galera? Uma peça bem difícil de encontrar. Imagina se tivesse colocado aí essas adesivações, né? Mas para uma pessoa que curte, né, está colocando colorações aí nos faróis, né? Aqui está o gabarito, né, galera? O gabarito está aqui, exatamente na gravura. Está no ponto ali, só colocar a coloração. As rodas da miniatura são de mesmas dimensões, pessoal. As bandas de rolagem também, né? Tem mesmas dimensões. E aqui a parte de baixo, que é toda cromada. O nome da peça está estampado no chassi da miniatura, né? Hudson Hornet. E aqui a logomarca aí da Hot Wheels, nome da Mattel ali, informações de fabricação aí da peça, né? E tem uma tubulação aqui, galera, uma tubulação bem significativa, né? Tem uma bitola, digamos assim, né? Bem larga, né, essa tubulação. E a tubulação aqui exatamente do escapamento, né? O escapamento da miniatura, que talvez represente realmente o escapamento do veículo real, é aqui pela lateral, né? Então vem aqui saindo do motor, né? E vem aqui pela lateral, né, o escapamento dessa peça, né? O interessante é essa parte de trás, né, galera? Que esse paralama aqui, ele é reto, né, embaixo. Fecha aqui, deixa só aí, digamos que uns 40% à vista da roda, né? 40% aí da roda. E as rodas são vazadas, pessoal. Como podemos visualizar ali, as rodas são pretas e são vazadas e tem esses arcos vermelhos aí. Esses arcos vermelhos são cromados, pessoal. São cromados aí, o brilho aí, são cromados. Uma peça bem bonita, galera, bem bacana. Vamos ver aqui a parte de trás, essa miniatura. E aqui a parte de trás da miniatura, todo cromado também, a estrutura aqui, né, galera? Toda cromada aí, o para-choque aí, esses detalhes aí, essas tubulações, né? O que nos carros de época tinha isso mesmo. Agora aqui o local onde as lanternas traseiras estão cromados, né? Que é aqui e aqui, né? Então aí, tivesse colocado também, a Hot Wheels tivesse colocado aí uma coloração, ficaria bem mais interessante, né, pessoal? Mas nada aí que um bom customizador, né, não possa resolver, né, pessoal? E aí, pessoal, o que vocês acharam aí do Hudson Hornet, né? Hudson Hornet aqui, modelo ano 1952, né? Uma peça bem bacana. E essa peça, o que vocês acharam dela? Deixa aí nos comentários. Vocês acham realmente que essa peça deveria ter sumido, pessoal, das lojas? É uma peça que chama bastante atenção. Chama bastante atenção e some realmente das lojas. Vale a pena sumir essa peça da loja, né? Se você curte esse tipo de miniatura, deixa aí nos comentários, né? Se você já achou essa miniatura também, deixa aí nos comentários. Se você ainda está procurando e não conseguiu encontrar, deixa nos comentários aí, queremos saber, né, como é que está a procura por essa peça e as aquisições por essa peça, né? Uma pesquisa bem interessante, né, pessoal? Saber como é que está aí o andamento aí nas regiões de vocês, né? Como está essa peça aqui, né, galera? Nas lojas aí, se a peça sumiu, né? Se você curte bastante, se as pessoas aí na sua cidade curtem bastante essa peça e realmente a peça sumiu, né? Mas é uma peça bem bonita, né, pessoal? Bem bacana, bem interessante e vale a pena conferir, né? Bem, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Duas peças aí super difíceis de encontrar de 2020, né? Super difícil de encontrar. Uma peça aqui da coleção Screen Time e uma peça aqui da coleção Hot Squad, né, galera? Duas peças aí de coleções diferentes, mas que ficaram bem difíceis de encontrar. Uma peça temática aqui, Velozes e Furiosos Spy Racers. Uma peça aqui da coleção Hot Squad, mas com o carro clássico aqui, né, bastante procurado e bastante admirado, né, pelos colecionadores, as pessoas que curtem carros e miniaturas, né, pessoal? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já clica no like, deixa o like pra gente aí. É super importante o seu like. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Agradecemos a todos que estão inscritos no canal e todos que assistem os nossos vídeos. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado a todos. Fiquem agora com mais belas imagens dessas miniaturas e até o nosso próximo vídeo. Valeu! My